Olá, seja muito bem-vindo a essa nova edição do nosso curso de Liderança Bíblica. É muito bom ter você participando desta turma. É um momento sempre de alegria, de início de novas atividades. E esse ano o nosso curso teológico presbiteriano está organizando-se para a gente melhorar, aprimorar os conteúdos de todas as matérias. E aquilo então que será ministrado a gente espera que seja de grande valia, de grande bênção para a sua vida. O nosso curso de liderança bíblica, agora na segunda edição, ele também traz conteúdos novos. E especialmente a grande ênfase, a nota dominante nesta segunda edição, são as habilidades para a liderança. Eu convido você então a participar dessas aulas, a tirar todas as suas dúvidas, a extrair ao máximo daquilo que nós, professores, estaremos colocando então para a sua vida. Eu gostaria muito de estar nessa aula inicial, mas eu fui convocado para uma reunião da Junta de Educação Teológica da nossa igreja. Eu terei de estar então em São Paulo já amanhã cedinho, então eu tive que viajar hoje à noite. O reverendo Renato está preparando com muito esmero essa classe desde os primeiros dias já dessa semana, desde que eu passei para ele essa incumbência. Ele está lendo, pesquisando, preparando-se. E eu tenho certeza que você vai ter uma aula muito abençoada. Esteja orando por isso. Peça a Deus que abençoe a cada aula, não apenas desta disciplina, mas também as aulas que iniciarão agora no mês de março. Nós teremos uma matéria nova no mês de março, a matéria de apologética, defesa da fé, e você é convidado desde agora também a participar de todos os cursos, de todas as matérias que serão então ministradas. É uma grande alegria então ter você aqui conosco. Que Deus abençoe muito essa sua primeira aula e fique na paz do Senhor. Que Deus o abençoe ricamente. Depois dessa bomba que ele colocou na minha mão, a gente vai começar a aula. Bom, você tem aí na sua mão a nossa apostila, e na verdade o João disse, não é uma apostila ainda, isso aí é a primeira aula que a gente colocou uma capa aí com uma formatação melhorzinha para entregar para vocês, porque ainda não ficou pronta. Vocês vão receber uma apostila toda de capa dura, bem formatada depois. Bom, hoje vai ser a primeira aula. Para aqueles que participaram da primeira edição do curso de liderança, vão perceber que a gente vai fazer alguns links com aquilo que a gente fez da outra vez, mas esse curso é um curso novo. Por quê? Qual que é o objetivo desse curso? O objetivo é estudar a prática da liderança, as habilidades necessárias para um líder. E aqui eu preciso fazer uma pontuação. O curso é liderança bíblica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, biblicamente, a gente vai ver alguns aspectos que a Bíblia nos mostra sobre como liderar. Seja a sua casa, seja a sua empresa, seja os seus funcionários, seja onde quer que você vá, inclusive e especialmente aqui na igreja. Então esse é o nosso objetivo. Essa aula foi eu quem redigi, foi eu quem montei, mas o conteúdo dela, como está aí no seu texto, na sua folha, é uma adaptação do texto de John MacArthur. John MacArthur, ele é um pastor norte-americano, ele pastoreia uma igreja em Sun Valley, na Califórnia, e ele é um crente, um pastor calvinista reformado, e ele tem muitos escritos e ele tem muita influência nessa área de liderança cristã nos Estados Unidos, né? Quando se levantam grandes temas controversos nos Estados Unidos, como aborto, homossexualismo e essas coisas, ele é o homem da vertente protestante calvinista que se levanta e vai lá. Então ele é alguém com muita propriedade para a gente ler. Então o Misael me indicou essas leituras e a gente sentou junto e a gente fez essa aula aqui trazendo esses princípios. Antes da gente entrar nos princípios, então, novamente a gente retoma o conceito. O nosso conceito, e quando eu digo nosso, é bem específico da nossa visão da nossa igreja sobre liderança, que é esse aqui. Alguém, por favor, leia bem alto para a gente. Liderança cristã é a capacidade de caminhar com pessoas fazendo o que Deus quer, no poder do Espírito, segundo o ministério da providência, auxiliá-las e guiá-las a amadurecer espiritualmente, a cumprir os mandatos da criação e a servir ao Senhor com seus dons. Então, esse é o nosso conceito de liderança. Como que a gente vai caminhar nessas aulas? A partir desse conceito, a gente vai fazer links com todos os tópicos dessa aula de hoje e com todos os tópicos da próxima aula. Então, o que é bom? Primeira coisa para te falar. Eu não sei se vai ser possível você decorar isso aí, porque eu também não decorei até hoje.
mas tenha os principais pontos desse conceito em mente. Caminhar com gente, andar com Deus, sob a providência e a responsabilidade de guiar essas pessoas. Lembra principalmente desses pontos que eles vão ser sempre lembrados aqui. Bom, como que a gente vai fazer então? Hoje, 7 princípios que John MacArthur ele coloca sobre liderança. E a gente vai estudar um pouco deles. Eu não sei se eu vou conseguir terminá-los todos nesse primeiro período, de 50 minutos. Se eu não conseguir, a gente tem essa concessão aí do nosso horário, a gente vai às 10 para as 9 para o nosso lanche e volta para continuar as aulas, ok? Então vamos lá. O primeiro aspecto, o primeiro conceito, a primeira característica aqui que ele coloca no livro, esse livro dele você tem aí também, se você quiser mais informações aí tem a bibliografia, é esse aqui. O bom líder cuida de si. O bom líder ele tem cuidado dele mesmo, obedecendo àquela instrução do próprio apóstolo Paulo a Timóteo como um líder da igreja. Cuida de ti mesmo. Essa é a base para ele colocar essa máxima primeira aqui, dessas 7 características. O que isso quer dizer? Isso é muito simples, né? Não tem nenhuma novidade aqui. É aquele autocontrole. Você precisa cuidar da sua saúde. O líder, a primeira coisa que ele precisa pensar é que para ele ser um líder em evidência, ele vai estar sendo visto por outras pessoas. E, por exemplo, para mim, dando um exemplo muito claro, a minha luta e o meu autocontrole necessário é quanto à alimentação. Eu tenho que ser muito sincero, essa é a minha luta, o meu autocontrole é esse, porque senão eu engordo. E gente gorda é mau testemunho mesmo, é fato. É falta de domínio próprio, a gente tem que ser muito sincero quanto a isso. Né? Tem as doenças, nós sabemos que existem enfermidades, mas aqueles que não são por enfermidades é falta de domínio próprio. Esse princípio, primeiro, é muito simples. O líder precisa ter domínio próprio para que ele seja modelo, para que ele seja exemplo. Em todas as áreas, ele precisa ter domínio próprio. Aqui ele coloca um autor, ele coloca o que ele diz sobre isso. Esse ator que é o Baina, eu acho que é Bina, eu não sei a pronúncia, ele diz o seguinte: nenhum líder, é bem interessante, se propõe a ser líder. As pessoas se propõem a viver a vida, expressando-se plenamente. Quando essa expressão possui valor, elas se tornam líderes. O que ele está querendo dizer? Que somente quando a pessoa ela demonstra total disciplina, total domínio próprio na vida, é que ela pode ser vista como um líder em quem a gente pode confiar. E aqui eu preciso fazer mais um parênteses antes de continuar na aula. Eu quero confessar para os irmãos que na confecção dessa aula, e principalmente na finalização dela, eu fui tremendamente, pessoalmente desafiado, porque eu vi que estava longe de muitos desses princípios. Então os irmãos vão perceber que ao chegar no final da nossa aula, os irmãos vão estar assim como eu fiquei no fim da preparação. Meu Deus, estou frito, nunca vou ser um líder. Porque os princípios da palavra de Deus de fato são pesados, mas eles servem para ser perseguidos, seguidos. Então, fecha parênteses aqui, não fique desanimado. Eu me incluo aí, todos nós nos incluímos. De fato, isso é tudo muito difícil. Esse é o primeiro ponto. O líder tem que cuidar de si mesmo, e é só quando ele demonstra esse domínio próprio, esse autocontrole, é que ele pode, de fato, ser reconhecido como um líder. Aí na sua apostila também, quem está sem apostila? Está sem apostila? Lembra lá para ela acompanhar? Você vai perceber também, ainda na página 1, que ele coloca um outro conceito sobre esse controle do Calvin Miller. Ele diz o seguinte: se você quiser controlar alguém, controle-se a si mesmo. Mas aí a continuidade dele é que esse não é o ponto. O ponto não é o controle de alguém, ele coloca: controle-se bem controlado e estará apto para deixar de controlar e começar a liderar. Isso é muito interessante. O líder, muitas vezes, principalmente aqueles que são muito natos, ele tem um ímpeto de querer controlar todas as situações. E ele diz que quando ele tem controle sobre si mesmo, sobre suas inclinações, sobre suas paixões, sobre as suas tentações, ele passa a não querer controlar as pessoas. Mas as pessoas passam a ver nele alguém em quem pode ser confiado. Então esse dado é muito interessante. Uma pessoa
que ela demonstra querer ter controle, ela quer ter controle das coisas, e mais uma vez aqui, aplicando em instâncias onde você é líder em qualquer lugar, essa pessoa, na verdade, ela não é líder. Ela é uma pessoa extremamente insegura das consequências dos seus atos. Por quê? Porque ela não tem domínio sobre muitas coisas, e ela sabe que aquelas coisas podem explodir de uma hora para outra, e aquilo vai ser um grande desastre. Então, um resumo disso, é uma vida sob controle, né? É aquela velha instrução que Paulo nos diz em Gálatas 5:23, domínio próprio. Então esse é o primeiro aspecto primordial. O líder, ele cuida de si mesmo, ele tem autocontrole, ele sabe quem ele é e ele cuida de si em todas as áreas. Alguma pergunta quanto a esse primeiro ponto? Alguma dúvida? Os irmãos fiquem à vontade, para caso não fique alguma coisa muito clara, levante a mão. Caso não concorde, a gente pode ver se não ficou muito claro. Fiquem à vontade, ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é esse. O bom líder sabe tomar boas decisões. Esse aspecto, ele tem ligação direta com aquela parte do conceito que a gente apresentou primeiramente, que diz que o líder caminha, e ele caminha fazendo o que Deus quer. E por que a gente pode fazer esse link direto aí? Porque quando a gente fala em guiar pessoas, o líder ele está em constante necessidade de tomada de decisões. Um líder ele precisa tomar decisões constantemente. E muitas vezes ele não espera que ele precisa tomar aquela decisão. Mas ainda assim ele precisa tomar aquela decisão. E essas decisões, por mais urgentes que elas sejam, e muitas vezes por mais que elas não consigam esperar o tempo que a gente gostaria, elas precisam ser feitas sob aquilo que Deus quer. Elas precisam ser feitas sobre o resultado daquilo que Deus nos orienta, né? A gente tem que enfatizar que os problemas sempre acontecem e os problemas sempre acabam no líder, né? Você tem aí isso na sua apostila. Os problemas de toda instituição vêm e o problema tem que ser resolvido. E a tarefa de decisão de conflito, a tarefa de decisão de problema não é nada fácil. A tarefa de decidir alguma coisa, além dela ser urgente, muitas vezes ela torna o líder solitário. Por quê? Porque ele precisa tomar decisões que não vai agradar muitas pessoas, né? Ele precisa tomar decisões que às vezes não vai agradar as vontades próprias dele. Então, muitas vezes é uma tarefa solitária, muitas vezes é uma tarefa muito difícil, né? Então, tem isso aqui, né, que eu coloquei. São muitos problemas de várias áreas, principalmente quem é líder de vários lugares, né? A gente tem gente aqui que é líder da casa, que é líder de uma empresa, de um consultório, de uma fábrica, que é líder de várias coisas. Então muitos problemas emergem constantemente, durante todo o dia, e eles exigem uma decisão. Uma decisão precisa ser tomada. Esse autor que ele coloca aqui, esse Engstrom e esse Larson, ele fala sobre o problema e o perigo da incapacidade de resolver problema, da incapacidade de decidir diante do problema. Olha o que ele fala, que interessante. Essa síndrome de incapacidade de tomar decisões é a causa muito mais comum do fracasso administrativo que a falta de conhecimento específico ou de know-how técnico. Olha que interessante isso. Você não saber e você não tomar uma decisão no momento em que ela exige ser tomada é um passo muito mais rápido para o fracasso do que quando você não conhece as teorias da administração e a teoria de como que tem que ser administrada essa e aquela instância. Eu achei isso muito interessante, né? O bom líder ele não deixa o que tem que ser feito agora para depois. Eu coloquei na apostila que o bom líder ele não tem o costume que a gente chama da procrastinação. O que é isso? Deixar para depois. A gente vai empurrando com a barriga e deixa para depois. O líder que age assim, o fracasso é muito certo. O fracasso é muito rápido. Então ele tem que tomar decisões. Isso não quer dizer, e aqui a gente precisa pontuar, que então ele vai fazer tudo sem a direção de Deus, que então ele vai fazer tudo sem oração. Não tem absolutamente nada a ver com isso, porque a gente viu o ponto anterior. O ponto anterior é que ele está sob a direção de Deus, e é na direção de Deus que ele vai tomar essa decisão. Mais um autor aqui colabora com isso, né? Ele diz assim: o adiamento e a vacilância são fatais para a liderança.
É melhor uma decisão sincera e falha do que nenhuma decisão. Aliás, esta é na realidade uma decisão, e muitas vezes uma decisão errada. A decisão de não decidir nada, né? É a decisão de que o status quo, né? É assim mesmo, vai ficar assim mesmo, é aceitável. Na maior parte das decisões, o problema principal não é tanto saber o que fazer, mas estar disposto a arcar com as consequências daquela necessária decisão. Isso eu achei muito importante, esse destaque aqui. Então o líder, ele sabe tomar decisões. Aí a grande pergunta que surge é a seguinte: como tomar boas decisões? E eu li em vários livros de liderança, cristão e não cristão, há algumas indicações sobre isso, sobre como tomar boas decisões. E aqui o MacArthur coloca, eu achei a mais interessante, eu acho que mais a ver com a nossa liderança, porque nós somos cristãos. Ele coloca alguns passos aqui, né? Ele fala: o primeiro, diagnostique corretamente a questão ou o problema. Então, colocando na prática, o que é isso? Aconteceu um problema lá onde você trabalha, aconteceu um problema no ministério da igreja, aconteceu um problema no grupo que você lidera. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você tem que saber exatamente qual é o problema. Já viu aquela história? Fulano me falou que aconteceu isso. A partir daquilo você já toma uma decisão. Isso vai ser um desastre. Saiba exatamente como que aquilo aconteceu. E lembre, o tempo está correndo. A decisão precisa ser tomada. E você tem esses passos para seguir. Veja o que realmente aconteceu. A segunda coisa, para isso acontecer, você precisa coletar e analisar os fatos. Depois, desenvolva alternativas. O que é isso? Eu tenho um problema muito claro na minha mente. Eu sei o que aconteceu, eu sei quem são as pessoas envolvidas, eu sei de onde veio, como começou, como que andou o problema e qual foi a gota d'água para acontecer isso. Ponto. Quais as alternativas a partir daqui? Você não pode ter só uma, você precisa ter várias. Aquelas que você vai excluir e aquelas que você vai falar: não, essas são possíveis. E daquelas que você falar: essas são possíveis, você vai ter que pensar a única que você vai ter que fazer. Então a terceira coisa é essa: desenvolva alternativas. A quarta, diante das alternativas, você então avalia os prós e os contras. E aqui, mais uma vez, a gente precisa pontuar uma coisa. Por exemplo, você está numa instância que você precisa seguir regras. Toda instância onde o líder está, existem regras e as leis. Você precisa seguir aquelas regras. Aconteceu um problema, imediatamente, esses 3 passos, você fez muito rápido na sua mente e você já viu a regra ser aplicada naquela hora. Não aplique-a diretamente. Avalie os prós e os contras. Isso aqui não é um antinomismo. Isso aqui não é para você ser contra as regras. Isso aqui não é para você ser contra as leis que estão sobre você na sua gerência, na sua liderança. É para você analisar os prós e os contras da aplicação daquela regra, daquela lei. Isso vai ser bom até que ponto? Isso vai ser relevante para a maioria, e não só para a minha liderança, mas para o contexto todo, até que ponto? A regra precisa ser aplicada, o ponto é esse. Mas como ela vai ser aplicada precisa ser muito bem ponderado. E o último passo que ele indica é esse aqui. Enfim, então você escolha aquelas alternativas que são positivas. Então esse é o terceiro ponto. Um bom líder, ele sabe tomar decisões. Ele não deixa para depois o que precisa ser decidido agora, mas isso não quer dizer que ele não toma a decisão sob a direção de Deus. Mas ele tem que tomar uma decisão. O terceiro ponto é esse. Terceira característica de um bom líder, que ele é eficiente na comunicação. Ele é eficiente na comunicação. O ponto de contato aqui com o nosso conceito de liderança, o link, é quando a gente lê lá que o líder ele caminha com pessoas. Por que a gente pode fazer esse link aqui? Porque para que ele seja eficiente na comunicação, ele precisa compreender as pessoas. Ele precisa saber as pessoas que estão sob sua liderança. Ele precisa entender aquilo. Então aqui na sua apostila está escrito assim: capacidade de comunicação de ideias, conceitos e estratégias para a organização é essencial para a liderança. E aí ele coloca o exemplo de Jesus, né? O Senhor Jesus demonstrou
sua capacidade de comunicação pela literatura que inspirou, né, a Bíblia, que a gente tem hoje, principalmente os evangelhos que narram quase que uma biografia dele, pela igreja que ele criou e pela morte que sofreu. Seus inimigos também compreenderam bem a mensagem do seu senhorio. Nós não somos capazes de liderar se a gente não se comunica minimamente bem. E aqui a gente precisa fazer uma diferenciação entre característica nata e coisas a serem melhoradas. Ok? Existem aquelas pessoas que naturalmente falam bem. Você já viu criancinha? Por exemplo, na nossa igreja a gente tem o Dudu, filho da Cláudia. Aquele menino, ele vai ser um comunicador sem precedentes, eu não tenho dúvida disso, porque ele conversa, ele fala palavras que adulto não conhece. Isso é algo nato, isso é característica da graça de Deus, como imagem e semelhança de Deus num ser humano. A outra coisa é quando a pessoa não tem a característica nata, mas tem a graça de Deus para que ela aprimore aquelas características que ela não tem. E aqui sendo específico quanto à comunicação. Existem pessoas que pela sua capacidade teórica são colocadas em uma posição de liderança, mas elas não se comunicam bem. E a comunicação aqui envolve todo o relacionamento com pessoas. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso porque o que essa pessoa vira? Ela vira um líder ditador. Saber se comunicar, saber entender e conversar com as pessoas não quer dizer que você vai aceitar tudo que as pessoas falam e fazer o que elas querem. Não é isso. Mas você precisa se fazer minimamente compreendido pelas pessoas. Isso exige comunicação. E quando a gente fala comunicação aqui, tem essas duas vertentes. A comunicação do relacionamento e a comunicação da fala mesmo. Saber falar. Saber o como falar. Saber colocar as palavras. Eu não sei você, a gente que passou por seminário, a gente ouve muita gente diferente pregar e falar muitas vezes. Tem pessoas que não conseguem, por mais simples que seja o papel que está à sua frente, não consegue se comunicar. Ela tem extrema dificuldade. Essa pessoa ela precisa de treinamento, né? Ela precisa aprimorar isso aqui. Tem essa máxima que é do John MacArthur também, que ele fala que grandes líderes são grandes comunicadores. E aqui na apostila ele até fala isso. Até maus líderes, para que eles sejam bons e para que eles tenham bom êxito na sua liderança, eles precisam de boa comunicação. Aí aqui ele coloca o exemplo de Hitler, né, que foi muito mal, sem dúvida alguma. Mas você já viu, não sei se você já teve oportunidade. Se você não tiver, procure um vídeo no YouTube e veja um discurso de Hitler. A gente não vai entender o alemão, mas a colocação, a imposição das palavras dele, da postura dele quando ele falava, ele era um ótimo comunicador. E sem dúvida, essa sua característica única levou muitas pessoas a segui-lo. Não tenha dúvida disso. E ele também coloca o exemplo aqui de Karl Marx, né, do marxismo, que tinha também uma retórica e uma comunicação falada e principalmente escrita fenomenal. E até hoje a gente vê aí nas vertentes esquerdistas, milhões de pessoas ainda lendo ele depois de tantos anos e seguindo os seus princípios filosóficos. Então, até os maus líderes podem, quanto mais a gente. Pode falar, presbítero. Ah, legal. 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 Olha que legal. Os estados do norte estavam no meio, os estados do sul só tinha fazendeiros, estudiados, escravos deles, é um pouco a ideia do livro. E a Israel, nessa monotonia, que homem sofreu na postura dele. É um plano do Evangelho, né? Várias citações bíblicas que ele foi criado na Igreja Batista do Rio. E é uma coisa maravilhosa. Ver o homem que fizeram 600 mil americanos de homens dentro do país, uma revolução civil de 4 anos seguidos, ele foi pressionado pela mulher, pelos filhos, pela sociedade para ceder, para deixar continuar a escravidão dos Estados Unidos. Ele não cedeu, ele foi até o fim, aprovou no Congresso a lei
em todos os livros geralmente são mágicos. Ele foi seguida como o nosso maior líder foi mais do que sim, mas esse filme, como liderança, é soberbo. Joia, boa. O nome é Abraham Lincoln? Lincoln. Que legal, boa indicação. Que legal, boa indicação. Verei, eu gosto de filme. Você falou agora aí desse presidente americano. Eu lembrei aqui de um filme que eu vi esses dias também. Não lembro o nome, mas tem muito a ver com essa parte. Não lembrei quando eu estava fazendo, eu lembrei agora de comunicação. É um filme sobre o rei George VI da Inglaterra. Que ele era gago. Você lembra o nome do filme? O Discurso do Rei. Se vocês não viram o Discurso do Rei, gente, vejam esse filme. O rei George, eu vou contar rapidamente como que era a história. Na verdade, não era para ele ser rei. O seu irmão era para ser rei, mas o irmão dele casou com uma plebeia e não podia. E além de plebeia, tinha um antecedente de prostituta, não podia. E aí ele assume como rei, mas ele era muito gago. Mas era muito gago. Era impressionante a gagueira dele. E aí ele era obrigado a falar, ele era obrigado. E aí ele fez um treinamento com um professor, um cara que era até leigo, e foi muito interessante você ver como que ele evoluiu na necessidade. É um filme também muito legal para indicar. Eu acho que sim. Ganhou mesmo. Ele é do Spielberg, eu acho, o Discurso do Rei, não é? Do Lincoln. Bom, boas indicações para a gente ver sobre o assunto. Muito jóia. Então é isso. Grandes líderes, bons comunicadores. Rush, ele é um escritor secular, não é cristão. Ele escreve muito, não tem literatura dele em português. Ele escreve muito sobre comunicação de liderança. Ele tem um conceito de comunicação que eu acho bem interessante. Ele fala: comunicação é o processo a que nos submetemos para transmitir o entendimento de uma pessoa, de um grupo, a outra pessoa, a outro grupo. Esse conceito dele ensina que, então, a tarefa do líder na comunicação não é tão simples assim, né? Não é só ir lá, falar, porque muitas vezes no nosso ímpeto simplista, a gente é muito levado a isso, né? Nos momentos de problema, às vezes de entusiasmo. Não, vai lá e fala, tem que seguir, é assim mesmo, está aqui no cronograma, tinha que seguir, está aqui no nosso instituto, tem tudo, tem que fazer isso, vai lá e fala. Na verdade, não é só falar e ponto final, né? Precisa, para você falar bem e ser entendido e compreendido, precisa de um treinamento, né? Você precisa ser eficiente para chegar no ponto final. Você quer lembrar que, por exemplo, às vezes nós somos dos grandes líderes históricos, tem um estereótipo de um grande orador, uma pessoa muito articulada. Mas a boa comunicação, ela necessariamente não está ligada à boa oratória. Na verdade, é a sensibilidade da pessoa compreender e ser compreendido. Exatamente. Discutir a sua mensagem. Ainda que não haja discussão. Exatamente. Então, falar com um bom orador, alguém que tem uma boa comunicação, significa que a pessoa precisa de que tenha conhecimento. Exatamente. Vocabulário, né? Não escorrer o vocabulário ou rápido, mas que ele saiba transmitir a mensagem. Isso mesmo. Consiga, na verdade, ter atingido o coração. Exatamente. Isso mesmo. Entender isso também. Exatamente. É isso mesmo. E esse é exatamente o nosso próximo ponto, né? Eu acho interessante na nossa igreja. Porque tem pessoas que não sabem dar aula. Isso não é defeito. Eu nunca pedi para cantar uma música, um grupo sozinho, um grupo solar. Vai ser um desastre. Então, as pessoas têm que entender que a igreja é o seu mundo. Se a gente vê pessoas que vão para a aula e são aceitas pelo pastor da igreja, porque a mínima condição não é de conhecimento bíblico. Ela tem até mais que os outros, mas ela não consegue transmitir, ela não pode ter didática, ela não pode dar aula, ela vai fazer outra coisa. Enquanto outros cantam, outros não vão moral, porque não tem condições, então eu acho que é um problema na nossa igreja. Na verdade, não é na nossa igreja. Toda instituição não consegue compreender bem
o papel de cada pessoa lá naquela instituição. Isso é muito comum. Sim. O dom está nessa área, o seu dom está naquela área. O pastor tem que descobrir junto com o meu também. Olha o que tem. Sim. Não colocando, a gente está bom também fora. Sim. Eu acho que não é teste. Então, isso que o Caio falou, o que o Gandolfo pontuou, a gente vai ver nos próximos pontos exatamente essa questão de você conhecer quem você é e se aplicar naquilo. O que o Caio falou, o que você falou, tem a ver com isso aqui, ó. Isso aqui, o primeiro ponto. Ele coloca alguns passos da boa comunicação. O primeiro é esse. Compreenda as pessoas. E esse negócio de compreender aqui não é algo abstrato da mente. É aquilo que ele diz. Você tem que entender quem são as pessoas que estão sendo lideradas por você. Você precisa compreender quem é aquele grupo. O carisma, a empatia, que biblicamente, o que é isso? É compaixão, entra nesse primeiro ponto, do passo da comunicação. Então esse é o primeiro passo. O segundo, domine o assunto. Tá vendo? As duas coisas estão ligadas. Você precisa conhecer, você precisa ter empatia para que a sua comunicação chegue aqui. Porque se a sua comunicação só fica aqui, isso é bem interessante, porque isso é até uma teoria para a gente preparar sermão, os pastores. Se você comunica e fica aqui apenas, a pessoa vai entender legal. Só que se aquilo não desce daqui para cá, e para isso acontecer você precisa da comunicação carismática, empática e com compaixão, se isso não acontecer, a pessoa não vai praticar aquilo. Ela não vai seguir aquilo que você está falando. Então, esse processo aqui é onde entra o carisma. É onde entra essa questão de você compreender quem são as pessoas, quem é o seu público, quem são os seus liderados. Mas, ao mesmo tempo, você precisa dominar o assunto. Porque se você tem toda a empatia, se você conhece as pessoas, se você caminha com elas, sabe as suas diferenças, as diferenças de compreensão de todas e tal, e achou um ponto ali de comunicação com elas, mas você não domina o assunto, o que você tem que passar para elas, você não domina aquela regra nova, aquele novo sistema, essas duas coisas não podem ser extremas. Você não pode estar em só ser um erudito que domina o assunto, está no extremo, porque você não vai comunicar as pessoas, e você não pode apenas compreendê-las. Você não pode ficar só aqui, não pode ficar só aqui. Essas duas coisas, elas têm que se movimentar. E aí é onde entra. Você tem que conhecer, você tem que ter a base, você tem que ser embasado, mas você tem que ter carisma e compaixão. Você tem que conhecer as pessoas. Porque, como você falou de Moisés, ele fala que era pesado de mim. Então, quando eu olho Moisés, eu imagino mais um líder que é mais temido do que amado. Certo. Aí quando eu olho Davi, ele já é mais amado. Exatamente. Só não vou entrar aqui, porque a gente vai entrar nos próximos pontos em tipos de liderança. Entendeu? Mas existe isso sim. Existe isso sim. Porque todos esses pontos que a gente está vendo, eles precisam ser vistos como um todo. Eu estou apresentando os primeiros pontos, mas a gente vai ver isso mais para frente. Ok? Terceiro desses passos, crie um clima correto. Isso tem a ver também com o primeiro ponto daqui. Você sabe do assunto, dominou o assunto, é isso que eu tenho que passar, é assim, assim, assado. Eu conheço as pessoas, eu sei que para comunicar com elas eu preciso falar assim, eu não posso usar isso, eu posso usar aquilo, e tal. Só que agora você precisa criar um clima correto. O que é isso? Você não pode chegar jogando, enfiando goela abaixo. Você precisa ter um momento. É igual, por exemplo, teve um problema na sua empresa, com um funcionário. Você não pode chegar lá e chutando o balde com ele. Você precisa ter um momento para conversar com ele. Né? Você precisa, para quê? Para que a convivência ali ela seja minimamente sustentável. E por fim, depois de todos esses passos, você ainda tem que fazer esse quarto ponto, que é muito importante. Observe se houve compreensão. Porque, meus irmãos, é muito possível, a gente como pastor que está sempre falando e comunicando e tendo obrigatoriamente que esses passos estar sempre sendo entrelaçados, a gente vê isso. Muitas vezes a gente segue os 3 primeiros pontos muito legal, mas não acontece a compreensão. A pessoa não compreende. Então você precisa, se não houve compreensão, volte novamente para o primeiro ponto. O que aconteceu? Quais os passos devem ser retomados? Né? Ou se de fato a pessoa, por problemas pessoais ou por barreiras outras, de fato não vai compreender mesmo. Isso existe também. Isso existe. É comum. A pessoa pode ser que ela não queira compreender. E quando a gente coloca ali compreender, é que às vezes as expressões elas nos enganam. Não é simplesmente entender. É compreender de
apreender aquilo que você está dizendo, entender, aceitar e seguir naquilo, né? Então esses passos da boa comunicação são muito importantes. O quarto ponto a gente vai ver depois do intervalo, que já